Olá, estudantes da primeira série! Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, aula de filosofia. E nós vamos conversar nessa aula sobre uma questão bastante atual. Então nós vamos compreender o fundamento do cogito, do pensamento de René Descartes, o cogito cartesiano e a sua influência no racionalismo moderno. Afinal de contas, somos uma sociedade extremamente racionalista e moderna. Também vamos entender como se estrutura o racionalismo cartesiano e a dúvida metódica, que estão na origem daquilo que podemos chamar de modernidade. Bom, primeiro, vamos fazer uma reflexão. Observem esta imagem. Essa água, ela está subindo ou descendo? Pense um pouquinho. Olhem, os dutos de água. Ela está subindo ou ela está descendo? Bom, a água dessa cachoeira, ela está seguindo um movimento que fisicamente é impossível, porque ela sobe, porém ela cai. E quando ela cai, ela está subindo de novo, ou seja, não segue as leis da física, da gravidade. Um rio só desce, ele não pode ao mesmo tempo estar subindo e descendo. Porque essa imagem foi baseada num pintor, um desenhista chamado Escher, que faz imagens impossíveis. Olhando para ela, a nossa mente a concebe. Quando olhamos para a imagem, a nossa mente acredita que ela pode existir. Então, como podemos confiar nos nossos sentidos? E é por aqui que nós iniciamos nossa aula. Como podemos confiar nos nossos sentidos? Você já foi enganado pelos seus sentidos? Viu uma coisa que você achou que era verdade ou não? Ou quando você vê padrões, rostos no azulejo, na sombra e uma árvore, e vai ver que não tinha, ou achou que te chamaram e não te chamaram? Por que muitas vezes nossos sentidos nos enganam? Bom, agora vamos fazer um experimento. Existem muitas imagens que são bem legais, ilusões de ótica e coisas do gênero. Mas agora eu quero que vocês olhem para esta imagem fixamente durante 10 segundos. Olhem para o nariz da mulher durante 10 segundos. Então eu vou contar uma contagem regressiva de 10 e depois que vocês olharem 10 segundos, vocês vão virar para a parede, para qualquer outra direção e vão piscar rapidamente olhando para uma superfície clara ou branca. E aí nós vamos ver o que acontece. Eu vou fazer também. Então vamos lá. Olhando para os 3 pontinhos no nariz da mulher, vamos lá. Fixamente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora olhando para a parede branca e piscando rapidamente. O que aconteceu nesse experimento é que você, piscando, olhando para a parede clara, viu a foto, não em negativo assim, mas viu a foto da mulher. O rosto dela, como se estivesse olhando para uma foto. Essa é uma das percepções da relação entre a nossa visão e o nosso cérebro, entre fração e refração da luz. A forma como os nossos olhos codificam e decodificam as imagens. É também chamado de ilusão de óptica. Bem, agora nós vamos fazer uma atividade explorando justamente essas questões relacionadas à razão e impressão sensorial. Até que ponto seus sentidos são influenciados nesse experimento? Nesse experimento que a gente acabou de fazer, você olhou fixamente para um negativo de uma foto e quando piscou olhando para uma parede em branco, onde não estava a foto, você viu a foto. Até que ponto seus sentidos foram influenciados? Descreva como foi a experiência sobre o que é real e o que é irreal. Então, independente de qualquer coisa, escreva um pequeno texto descrevendo tua experiência, como que foi, viu, não viu, o que aconteceu, o que é real nessa experiência, o que não é real, relacionando com os conceitos de verdade e realidade. Será que tudo que é realidade é verdade? Tudo que é verdade é realidade? São as mesmas coisas ou não? Mais uma imagem aqui para provocar vocês. Aonde começa e onde termina? Para que lado está indo essa pilha de dados? Isso aqui é possível na realidade? Ou é só mais uma ilusão de ótica? Bom, tempo para vocês escreverem sobre o experimento com ilusão de ótica que acabamos de fazer. E já voltamos com mais Aula Paraná.
Voltamos com nossa aula Paraná e nessa atividade da primeira série Filosofia, estamos discutindo aqui nesse momento a aula sobre René Descartes, sobre o racionalismo em René Descartes. Mas, nessa atividade, é para você falar dessa experiência, onde você olhou fixamente para esse negativo e depois, piscando, você viu a foto da mulher. Então, descrever essa experiência, falar o quanto os nossos sentidos nos influenciam nessa construção de realidade. E nesse caso, não é só a experiência sensorial, é a razão também tentando dar sentido. Como eu falei de ver rostos em azulejos, coisas que nosso cérebro não está vendo, mas ele completa. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Razão e percepção sensorial se completam tentando dar sentido para a realidade. Bem, considerado como o grande precursor da filosofia moderna, o pensador francês René Descartes estudou no colégio jesuíta, diga-se de passagem, era o melhor colégio do mundo na época, o colégio jesuíta Royal Henry Grand, estabelecido no castelo La Flèche, doado aos jesuítas pelo rei Henrique IV. Você provavelmente já ouviu falar do plano cartesiano nas aulas de matemática. Nós estamos falando do filósofo René Descartes, mas muito antes de você pensar em aprender filosofia, você já tinha estudado o plano cartesiano. O plano cartesiano foi elaborado por esse grande filósofo. Dizem que aos 14 anos ele já não tinha mais nada para aprender com os seus professores, dado o gênio de Descartes. E ele é considerado o pai da filosofia moderna, que temos uma ilustração dele, o plano cartesiano, e ele pegou a geometria e transformou numa geometria analítica, ou seja, Descartes conseguiu teorizar, fazendo fórmulas para pensar a geometria. Ele revolucionou, graças a isso que inclusive também temos informática, hoje ele deu uma grande contribuição. O plano cartesiano desenvolvido por Descartes opera num espaço vetorial de 3 dimensões, enquanto o plano anterior, que durou, imagine, dos gregos até chegar no Descartes, era o plano euclidiano na geometria. Geometria plana. Para você entender, é quando você pega um papel, desenha um triângulo, um quadrado, isso é geometria plana. Descartes colocou num plano cartesiano, ou seja, tridimensional. Ou seja, imagine que esse cara revolucionou a matemática e a geometria. Então, a geometria euclidiana, que antecedeu ele desde a época dos gregos, passando pela Idade Média, Iluminismo, até chegar na modernidade, analisava o espaço partindo de 2 dimensões, largura e comprimento, como aqui na ilustração. Ele pensava a partir de largura e comprimento, é chamado plano, a matemática plana. Você estudou matemática plana lá do primeiro ano até chegar no oitavo, nono ano. A partir daí, trigonometria e começa a estudar o plano cartesiano. A partir então do Descartes, vejam, aqui era uma geometria plana, bidimensional. A partir do plano cartesiano, ou ainda chamada geometria analítica, podemos estudar a geometria partindo de equações e também através de múltiplas dimensões. Aqui nós temos 3 dimensões. Além disso, ele fez equações, ele equalizou a geometria analítica. Mas por que o professor de filosofia está falando de matemática? Grandes filósofos foram matemáticos. Pitágoras, Anaxágoras, Tales de Mileto e muitos outros. A filosofia, ela é mãe das ciências, surge junto com a matemática, ou seja, os filósofos eram matemáticos, e ela é sempre contemporânea da ciência da sua época, assim como a matemática e a física. Os matemáticos e físicos, quando se põem a resolver problemas, são filósofos, e os filósofos, muitas vezes, um exemplo lá na antiguidade foi o Tales, o Pitágoras, mais tarde Bacon, Newton e também Descartes na modernidade, acreditavam que, dado a exatidão da matemática, deveríamos aplicar a matemática no pensamento humano. Descartes escreveu as meditações cartesianas, como aplicar as regras dos matemáticos geômetras na nossa ética, na nossa moralidade, na nossa vida. Então os filósofos acreditam também na relação entre matemática e na aplicabilidade da matemática nas nossas vidas. Inclusive, o Descartes criou regras para a direção do espírito, 4 grandes regras, mas isso é um assunto para outras aulas. Bem, aqui mais um exemplo do plano euclidiano do Descartes. Plano euclidiano
É uma figura plana, chapada num papel. Como essa aqui, ó, nessa imagem aqui de baixo. Ó, temos um triângulo plano. Quando ela vai para uma parábola ou para uma esfera, estamos falando do plano cartesiano. Aqui, o ângulo é de 30 graus, sempre o ângulo é de 30 graus. Mas quando ela vai para uma parábola, o ângulo já não é mais de 30 graus. Quando ela vai para o círculo, também não. A partir daqui é que a gente pode pensar os gráficos da internet feitos, computação gráfica, só é possível a partir das equações pensadas no plano cartesiano, para vocês perceberem a força do pensamento do Descartes. Além de inaugurar a modernidade na filosofia, precursor do racionalismo moderno, ainda revolucionou a matemática e aplicou ela tanto na filosofia como na ética, na moral e no modo de viver. Descartes, com a sua genialidade, concluiu que toda vez que ele se deixou guiar pela mente de outra pessoa, ele foi levado ao erro. Assim, ele formulou a chamada dúvida hiperbólica. Quando olhamos para essa imagem aqui, ó, ela é uma hiperbólica, ou seja, é um cálculo indubitável. O Descartes usou o mesmo termo da matemática, o hiperbólico, então a dúvida hiperbólica, ou seja, dúvida levada ao extremo. Ele suspendeu tudo, nada é verdade. Deus não existe, o mundo não existe, eu não existo, ele duvidou de tudo. Nada existe. Ele suspendeu todos os conhecimentos. E se tudo for um sonho? E eu não conseguir acordar desse sonho, um sonho dentro de um sonho, como eu saberia o que é a realidade? Se eu estiver dormindo agora, como no Matrix, a geração de vocês não é tão ligada ao filme Matrix, quem puder assistir, assista ao filme Matrix. Tem muita luta, muita tecnologia, mas tem uma parte nele que parece que é mito da caverna, que é Descartes, que é pura filosofia. No filme Matrix, ele duvida, a realidade não é a realidade. Por que eu estou falando disso? Descartes duvidou de tudo. Suspendeu todos os juízos e raciocínios, duvidando absolutamente de tudo. Você é uma pessoa que costuma duvidar do que parece improvável? Você é uma pessoa que duvida ou aceita tudo o que te dizem, mesmo que você não tenha visto? Alguém falou é verdade. Está escrito no livro? É verdade. Ou você costuma usar a sua própria razão? Bom, Descartes, ainda jovem, duvidou de tudo. Nada é verdade. Mas ele não parou por aí. Vamos ver aqui nessa citação, lendo no que se baseia a dúvida cartesiana. Então vamos ler a citação sobre ideias falsas e verdadeiras. Já há algum tempo, eu me percebi de que desde que meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Ou seja, ele está dizendo, desde pequeno ele percebeu que cada vez que ele acreditou nas pessoas e baseou o seu conhecimento naquilo que ele ouviu das pessoas, levou ele a concluir juízos, ele concluiu ideias que eram falsas, que eram erradas. Vamos ver como é que continua. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Ou seja, ele duvidou de tudo, mas não porque ele era um crítico, um rebelde. Ele suspendeu os juízos, pela primeira vez na vida dele, ele ia encontrar algo que ele podia confiar, mas baseado na própria razão. Por isso que ele é o pai do racionalismo. Mas depois que ele duvidou de tudo, o que ele fez? A que conclusão ele chegou? Bom, ele duvidou de tudo, nada é verdade, tudo vai ter que passar pela minha mente. Estamos vivendo, agora vamos fazer uma atividade. Depois nós voltamos aqui para dar sequência ao Descartes. Ele duvidou de tudo e o que ele fez depois? Cenas do próximo capítulo. Agora vamos fazer uma atividade. Estamos vivendo num período onde as pessoas divulgam o que chamamos de fake news. Notícias falsas. E continuam mandando um para o outro, sabendo que é falsa. Tem pessoas que são prejudicadas, tem pessoas que sofrem violência, até morrem por conta de fake news. Ou seja, então essas notícias falsas. Após a leitura da citação do Descartes, que nós acabamos de ler, onde ele salienta a necessidade da dúvida, faça uma reflexão estabelecendo uma relação entre a dúvida cartesiana. Qual que é a relação entre o que o Descartes nos disse sobre a dúvida hiperbólica, a dúvida cartesiana, e a propagação de fake news? Aqui uma ilustração. Verdade. Penso, logo existo.
Pós-verdade. Acredito, logo estou certo. Se noticiar uma informação, verdadeira ou não, mas ela está de acordo com o que eu acredito, então ela é verdade, eu passo para frente. Bom, tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais aula Paraná. Voltamos com nossa aula Paraná, primeira série Filosofia, René Descartes, o racionalismo de René Descartes. E a atividade é para vocês relacionarem a dúvida cartesiana com as fake news. Bom, não tem muito resposta certa e errada. O importante é vocês refletirem. Eu brinco aqui com vocês escrevendo pelo menos mais do que eu no enunciado. E aí a ideia é que fake news, as pessoas propagam em notícias falsas. Às vezes elas até sabem que é falsa, outras vezes não. Qual que é a deixa aqui? Duvide, sempre duvide, investigue, vá lá ver se é verdade ou não, antes de divulgar notícias falsas, porque você pode prejudicar a vida das pessoas. Além disso, está publicando inverdades. Bom, o Descartes duvidou de tudo, isso nós já sabemos. A dúvida colocada como método foi apresentada na obra O Discurso do Método para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência. Essa é uma das formas de traduzir o livro, mas tem outras traduções. Discurso do Método, formas de conduzir a razão ao modelo dos geômetras, dependendo da tradução, mas em tese é isso. E foi em 1637, um tratado filosófico e matemático que lançou as bases do racionalismo como uma única forma de conhecimento possível. Então, em 1637, Descartes revolucionou a história da matemática, da filosofia, da ciência e da modernidade, aliás, da humanidade, inaugurando o racionalismo moderno. Então ele colocou a dúvida como um tipo de método que nós deveríamos colocar também nas nossas vidas. Assim, Descartes desenvolve seu método inicialmente pautado na dúvida. E ele intui, se eu duvido absolutamente de tudo, a única coisa que resta é a dúvida. E se eu duvido é porque eu penso. Se eu penso, logo eu existo. Vamos retomar. Descartes duvidou de tudo. Bom, se eu duvidei de tudo e não sobra mais nada, o que é que sobrou? A dúvida. Eu não posso duvidar que estou duvidando. Bom,
se eu duvido, ele concluiu, se eu duvido, logo eu penso. Se eu penso, logo existo. E proferiu sua frase célebre. Cogito ergo sum. Em latim, penso, logo existo. Aí ele coloca a essência racional do ser humano antes da existência. Eu não existo porque... Eu não penso porque eu existo porque eu penso. Ou seja, eu penso antes de existir, que tem a ver com as ideias de inatismo, fortalecendo então o pensamento cartesiano a partir da ideia de que, num primeiro momento eu duvido, depois que eu duvido de tudo, então eu penso, logo eu existo. Logo, a única fonte confiável de conhecimento é a minha própria racionalidade, minha capacidade de raciocinar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Ela é uma provocação para que vocês duvidem, para que vocês usem a própria mente para raciocinar, confiem mais na sua razão, em vocês mesmos, do que nas fake news, do que nos testemunhos ou no que os outros dizem. Então, retomando, nesta aula, nós investigamos a influência do Descartes no racionalismo moderno. Descobrimos que na busca por um método adequado para chegar ao conhecimento verdadeiro, René Descartes desenvolveu a dúvida hiperbólica, ou seja, a dúvida levada às últimas consequências, e com isso chegou à sua célebre conclusão. Penso, logo existo, cogito ergo sum, acreditando na razão como fonte segura para o conhecimento verdadeiro. Fica a dica, seja racional, duvide antes de acreditar e só acredite naquilo que passou primeiramente pela sua razão. Leia mais, acredite na ciência, fiquem bem, se cuidem, muita saúde para todos e até a próxima aula.